Quando eu vi a escalação, eu já imaginava que seria um jogo problemático pro Flamengo. Porque quando você perde a referência do 9, do Pedro, de centroavante, a bola fica muito mais viva. O Flamengo teve um jogo muito mais difícil na parte ofensiva, pelo menos naquela primeira parte do jogo, em que o Bruno Henrique até se sacrificou jogando improvisado de centroavante, sempre com muita vontade, com muito brilho. Ele até acerta um chute que por muito pouco não foi gol, a bola belisca o travessão, só que faltava esse centroavante, a referência. E, meus amigos, futebol é simples, né? Se vocês têm o melhor atacante do país, melhor atacante do continente no elenco, você tem que usar. O Pedro, com um lance em campo, ele arranja a falta que gera o gol de empate do Flamengo. O Paquetá, primeiro lance dele no jogo, faz o gol de empate. Eu entendo o Paquetá no banco, porque ele estava retornando de lesão, ficou de fora aí dos jogos do Flamengo, tinha se machucado ainda na Copa do Mundo, mas o Pedro não é banco. Independente do cenário, se ele tá saudável, se ele pode jogar, começa com o Pedro. O Flamengo teve muita dificuldade no começo do jogo, só o Samuelino chutando de fora da área que teve uma chance de perigo, e o Flamengo estava muito para fora e muito pouco de fora da área. Então, quando entra o Pedro ali, o Flamengo consegue de fato trabalhar melhor a bola, o Flamengo melhora seus jogadores, o Emerson Royal, que tinha começado até mal no jogo, dá uma reviravolta, passa a jogar bem, o Jorginho melhora na partida, o Eric Pulgar fica mais participativo, até ele mesmo finalizando mais de fora da área, e o Flamengo começa a voltar a ter o domínio do jogo. Porque quando você tem o Pedro, você automaticamente segura os dois zagueiros adversários. Eles não ficam tão à vontade para subir, para se livrar do setor defensivo e construir pelo Cruzeiro. Eles ficaram muito mais presos ali, esperando o Pedro fazer as jogadas deles. E dito e feito, o Flamengo consegue melhorar na partida. E ali com o Flamengo muito mais qualidade saindo do banco. Você viu o Lucas Paquetá, o Pedro, o próprio Carrascal. Enquanto o Cruzeiro, você viu a fragilidade do elenco, né? Comparado ao Flamengo. Cruzeiro com jogadores bem mais modestos, saindo do banco de reservas. A reta final do jogo era: o Cruzeiro se defendia, até para não tomar a virada, e o Flamengo ali ditando o ritmo do jogo como era de se esperar. Compartilhando a tela aqui com vocês, a gente consegue ver aqui, olhos crus aqui, as estatísticas. E fica nítido o que eu disse, né? O Flamengo finalizou 15 vezes, o Cruzeiro só finalizou 11, sendo uma do Cruzeiro no gol, e o Flamengo finalizou 5 vezes no gol. O Flamengo teve mais posse de bola, trocou mais passes, ou seja, ficou nítido que o Flamengo era bem mais time que o Cruzeiro, mesmo fora de casa, né? Então, aqui a gente consegue ver que o Flamengo ditou o ritmo do jogo, salvo aquele momento pós-gol que o Flamengo de fato tem um baque muito grande e o Cruzeiro cresce na partida, que inclusive foi um golaço do Arroio. O Flamengo depois demora a reagir, precisa das mudanças e quando muda, volta a dominar a partida. Então, no final das contas, o saldo é positivo. O Flamengo sai do Mineirão completamente vivo, no confronto não só vivo, só que favorito, porque decide em casa, no Maracanã. O Flamengo termina a partida, como eu disse pra vocês, sufocando o Cruzeiro. Torcida do Flamengo cantando alto no final do jogo, mais que a do Cruzeiro. E o Cruzeiro ali, se segurando com o que tinha, porque já era um time cansado, com Caio Jorge e Matheus Pereira exaustos, com o Gerson exausto de tanto correr no meio campo, e sem aquela resposta à altura que eles vinham dando antes, enquanto o Flamengo estava ali, trocando jogadores e melhorando ainda a sua qualidade técnica em campo. Se fosse uma noite um pouco mais inspirada do Arrascaeta, do Jorginho, de repente do Samuelino também, que ficou um pouco ofuscado, se fosse uma finalização um pouco mais feliz do Bruno Henrique, talvez o Flamengo tinha até virado o jogo. Mas ficou claro que é muito mais time. No Maracanã a tendência é ser ainda mais pressão do Flamengo, porque vai jogar na frente do torcedor, no campo que já estão acostumados a jogar. O Cruzeiro tende a ser um time mais defensivo, mais reativo, apostando nessa bola longa lá do goleiro, né, chutando para frente em busca do Caio Jorge, ou até mesmo do lançamento do Matheus Pereira para achar o Caio Jorge ali. Vão depender muito de uma boa atuação do Gerson para ditar o ritmo de campo, enquanto o Flamengo vindo com a carroceria toda completa. O Eric Pulgar com o Jorginho, provavelmente o Paquetá já como titular, o Arrascaeta, talvez mais à vontade para jogar, Samuelino com essa liberdade, e se o Leonardo Jardim não fizer uma burrada de novo, entra com o Pedro de titular, porque ali nós vimos que se você tem o melhor atacante, você tem que usar, porque ele faz a diferença. E dito e feito, né? Gostei muito do lance do gol do Flamengo, porque, como eu disse, o Pedro arranja a falta, que gera o cartão amarelo pro Fabrício Bruno, e na jogada de bola parada, o Ayrton Lucas, que fez uma partida até ruim, consegue cruzar na área, e o Léo Ortiz vence o jogo aéreo, a bola vai no travessão, e no rebote o Paquetá faz o gol. Mostrando ali a participação de vários jogadores do Flamengo, levando vantagem, e mostrando o potencial que esse time tem. O Flamengo não precisa de muitas chances para conseguir fazer o gol, né? E se o Cruzeiro no Maracanã ficar esperando o Flamengo der a bola e não partir pro contra-ataque, a tendência é essa pressão do Flamengo durar o jogo inteiro. E como eu disse pra vocês, se o Flamengo tiver uma noite minimamente inspirada, a tendência é que vença esse jogo, até mesmo com mais facilidade do que a gente imagina. Mas fica aí completamente em aberto, não tem nada a ganho. O Flamengo não perdeu, o que foi importante, porque o Cruzeiro consegue fazer um golaço, tava melhor no jogo na hora do gol do Cruzeiro, só que foi o que eu falei. Pelo menos nos primeiros 20 minutos o Flamengo estava melhor no jogo, termina o primeiro tempo equilibrado.
No segundo tempo, o Cruzeiro volta melhor e depois o Flamengo termina a partida muito superior ao Cruzeiro. Mais inteiro no jogo, com as melhores chances criadas. Até mesmo no final do jogo o Carrascal tem uma bola, o Ayrton Lucas também finaliza uma outra. Então era o Flamengo bem mais vivo no confronto, né? Me pareceu um time bem mais inteiro, com mais pernas. A tendência natural é essa, que o Flamengo consiga essa vitória, mas resta uma semana, né? Tem que esperar aí uma semana e uma semana pode muita coisa acontecer. Sobre os lances polêmicos da partida, eu de fato acho que o lance do Matheus Henrique era para vermelho. Depois eu vou fazer até um vídeo mais explicativo a respeito do assunto. Sobre o lance do possível pênalti pro Cruzeiro, na imagem que tinha na televisão, a bola parece que resvala no rosto do Léo Pereira e bate sim na mão. Só que se resvalou aqui, eu acho que não deve ser pênalti. Outros lances daria falta no Gonzalo Plata, enfim, essas coisas assim, é do jogo normal, mas eu acho que talvez o lance capital do jogo teria sido a expulsão do Matheus Henrique, que até no final da partida o Bruno Henrique dá uma entrevista dizendo que machucou o tornozelo dele, que ele estava sentindo dores, que de fato foi uma entrada muito dura, até mesmo na análise lá do analista do VAR, né, do comentarista da Globo, ele disse que era para vermelho, então... Eu imaginava que... Mas aí foi critério do árbitro, tá? Ele não ficou dando faltinha no jogo. Ele também não se deixou levar na gritaria dos jogadores. Mas, na minha opinião, talvez fosse vermelho. E se fosse vermelho, talvez o jogo seria muito mais fácil do que foi pro Flamengo. De repente o Cruzeiro teria muito mais dificuldade, que sabe nem ter feito o gol que eles fizeram. Mas, como eu disse, tá tudo em aberto. Agora aguardar essa semana pra ver o que vai acontecer. O Flamengo pode fazer uma mexida bem melhor do que foi no jogo de hoje. Porque essa escalação, de fato, foi muito ruim do Leonardo Jardim. Pelo menos ele corrigiu a tempo. Conseguiu, de alguma forma, contornar o erro que ele fez ao não escalar o Pedro como titular. E o Flamengo, com a sua qualidade que tem, conseguiu um empate e volta vivo pro Maracanã. Então, vamos esperar pra ver, né? Mas de momento é isso, rapaziada. Se vocês ficaram até aqui, like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos. Conto demais com a sua ajuda. Eu sou o Gabriel, seu papo boleiro, e todo dia a gente fala de futebol por aqui. Forte abraço pra todo mundo, boa noite e saudações rubro-negras.